Meus amigos, tá claro que eles não vão largar o osso, né? 36ª rodada de Premier League e Arsenal e Manchester City novamente venceram seus jogos e venceram muito bem, diga-se de passagem. A gente vai falar de cada uma das partidas e, obviamente, novamente citar essa reta final que promete ainda muitas emoções, mesmo faltando apenas 2 jogos para um e 3 jogos para o outro. Primeiro falando do Arsenal, 3-0 para cima do Bournemouth, em casa, uma vitória digna de um time que quer ser campeão, imponente do início ao fim, criando várias oportunidades, um time que mostra novamente a capacidade de criação que tem e a variação de jogadas e de jogadores que podem decidir. Abre o placar com o Saka, que aliás fez uma bela partida, muito influente nas ações ofensivas, finalizando algumas vezes, tendo e aproveitando oportunidades. Faz o segundo gol com o Trossard, que foi uma espécie de coringa durante a temporada, né? Um segundo jogador imediato para o ataque do Arsenal, às vezes inclusive titular, com muita vazão que o Arteta inteligentemente deu para ele. É um cara que produz muito ofensivamente, é um cara que aproveita as chances geralmente, que deixou uma boa quantidade de gols durante a temporada, um cara que atuou muito bem quando a oportunidade chegou, que era para ser um reserva, mas que se o Arsenal na temporada passada precisava desse tipo de reserva, o Trossard chegou para essa temporada e cumpriu a função. O Arsenal na temporada passada deixou aquele título escapar entre as mãos, justamente para o Manchester City, também porque faltou elenco. No final você percebeu que faltou mais jogadores além do 11 iniciais. O Trossard foi contratado para esse tipo de momento, para dar vazão, para dar tempo para os jogadores titulares também descansarem e o nível não cair, o nível de desempenho, o nível de atuação, o nível de gols, o número de gols. E ele fez bem essa função durante a temporada, mais uma vez, entrando bem em campo, deixando os gols dele, e o Rice que fez o terceiro gol de um 3-0 inquestionável contra o Bournemouth, foi um adversário da parte de baixo da tabela, mas que o Arsenal, se quisesse ser campeão, precisava vencer esse tipo de partida durante toda a temporada. Fez a maior parte das vezes e venceu mais uma vez. O Rice, inclusive, numa belíssima partida, um gol, uma assistência, um nível de desempenho altíssimo de um cara que custou muito caro, que foi contratado para essa temporada para dar ainda mais imponência ao meio campo do Arsenal, esse, ao contrário do Trossard, para ser um titular inquestionável, e foi. Ele conseguiu desempenhar muito bem a função, é o volante mais importante do time do Arteta, é um cara que custou muito caro, mas que majoritariamente na maior parte da temporada conseguiu desempenhar em um nível muito alto, deu uma resposta muito positiva. Não é um cara só para essa temporada, é um cara para o longo prazo do projeto do Arsenal, até pela idade que tem, e começou essa passagem no Arsenal de uma maneira muito boa. A primeira temporada do Rice, eu acho que não há muito o que questionar não, é um cara que conseguiu ocupar o espaço muito bem, que não decepcionou e que fez grandes atuações, como foi essa contra o Bournemouth nesse 3-0. Um time do Arsenal que dá mais uma mensagem e que mostra que vai ter fôlego até o final dessa vez, e que obviamente não depende só dele, porque tem um City com um jogo a menos, mas que se ele quer ser campeão, ele precisa cumprir a parte dele. Ele tem feito isso com louvor, muito bem, obrigado. Ocupando a primeira colocação, já com seus 83 pontos, 36 partidas, uma a mais do que o segundo lugar, o Manchester City. Melhor ataque, 88 gols feitos, e melhor defesa, 28 gols sofridos apenas por esse time do Arteta. É digno de campeão, tá? É melhor ataque, é melhor defesa, 2 rodadas no final. Tropeços mínimos deixaram o City ter a oportunidade. Isso pode ser fatal para o Arsenal, tá? Um time com a constância do City, do Guardiola, um time que é tricampeão seguido da Premier League e que busca o 4º e inédito título de campeonato inglês no geral, não só de Premier League. Ninguém foi tetracampeão seguido do campeonato inglês, da primeira divisão, e o City e nenhuma outra divisão seria possível, né, Lucas? Diga-se de passagem. Mas, voltando, ninguém foi tetracampeão do campeonato inglês e o City pode fazer isso. Se você dá a oportunidade mínima para o City, ele pode aproveitar. E com esse jogo a menos que tem nessa reta final, e mais uma vitória imponente, dá um recado de que também vai buscar com unhas e dentes. 5-1 para cima do Wolverhampton nessa rodada de Premier, 4 gols de Erling Haaland, e aí é surreal, né? A gente tem alguns pontos para citar, que me chamam mais a atenção. Primeiro, o Haaland fez 4 gols, né? Um hat-trick no primeiro tempo, gol de pênalti, gol de cabeça e um golaço de perna esquerda lançado em velocidade. O Haaland é muito... é prático, gente, de entender. Ele, inclusive, vem sendo criticado pela falta de gols e por supostamente atrapalhar o time do City. Quando o Haaland não encontra espaço, o jogo realmente fica difícil para ele.
Inclusive, a gente viu na Champions, por exemplo, parte da torcida tendo uma certa impaciência com o Haaland. O jogo dele é muito básico. O jogo dele ele precisa ter espaço, ou ele precisa ser acionado pelo alto, pela altura que tem, pela estatura que tem, inclusive faz um belíssimo gol de cabeça. O primeiro dele nessa partida contra o Wolverhampton, ele sobe no terceiro andar, ele atropela o zagueiro o defensor do Wolverhampton, melhor dizendo, e coloca a bola no outro canto do goleiro no contrapé. Mas ele precisa ser encontrado, ele precisa ser posto no jogo. Se você fornece as oportunidades para ele, ele vai cravar 7 de 10, até mais. Numa temporada que ele foi muito questionado em vários momentos pela torcida, pela imprensa, principalmente, que pega no pé o tempo todo, e a gente sabe que o Haaland tem certa dificuldade com muito tempo com a bola no pé, ele é mais um cara de ser encontrado com espaço para correr, bola nas costas do adversário, jogada pelo alto, cruzamento pelo alto, mas principalmente campo para correr. Ele é melhor inclusive nesse correr 30 metros do campo do que uma jogada aérea. O que ele faz no quarto gol dele, que ele é lançado em velocidade, tem um zagueiro, um defensor do Wolverhampton marcando ele, que ainda consegue chegar vivo na jogada porque a velocidade dele é absurda para a altura que ele tem. Ele puxa para a esquerda, tira o zagueiro da jogada e bate no canto do José Sá. É absurdo, é um gol de um nível de dificuldade, muito grande. Ele mostra que ele tem essa qualidade, mas ele precisa desse tipo de oportunidade. E nessa temporada que ele é extremamente questionado, ele é o artilheiro da Premier League. 25 gols na Premier. Lembrando, ele ficou fora de alguns jogos de Premier League por conta de lesão. Ele teve uma lesão que afastou ele umas 3 semanas. Isso dá em média uns 6 jogos, podemos dizer. E ele ainda assim é um artilheiro da Premier League. Nessa temporada questionável, nessa temporada de atrapalhar o City novamente, 25 gols, artilheiro da Premier, artilheiro do campeonato como um todo e o maior artilheiro do time. É isso que o Haaland é colocar ele em campo, é o De Bruyne achar ele, é o Bernardo Silva achar ele, é o time jogar em volta dele para gerar oportunidades para ele. Dificilmente ele vai dar assistência, apesar que ele deixou algumas na temporada. Ele é o cara do fazer gol, e ele fez 4 contra o Wolverhampton. E o que me chama também a atenção na partida contra o Wolverhampton do City é a fome, né? O City recentemente perdeu a vaga na semifinal da Champions League para o Real Madrid. E restava a Premier League. E obviamente a final da FA Cup. Mas como você consegue manter um time com a fome necessária para esse tipo de competição, sendo que ele é 3 vezes campeão seguido, com esse mesmo elenco, a maior parte dele? E o Guardiola consegue manter, ele consegue motivar os caras. A fome que o City desempenhava, a fome que o Rodri tinha no 3-0, no segundo tempo, que ele vai para cima, que ele busca pressionar alto e que o time do City ataca o adversário para evitar que ele saia jogando, que ele pressiona alto, que ele cria jogadas, que ele domina a posse, que ele envolve o adversário, que ele mantém o domínio contra o adversário e fragiliza cada vez mais a defesa do oponente, é abissal, gente. O que ele faz com o Wolverhampton? É o Wolverhampton. Eu sei que é o Wolverhampton, mas ele fez isso várias vezes durante a temporada, nessas 35 rodadas que ele já jogou. E ele fez isso contra grandes equipes. E ele mantém esse nível de constância, de fome, que é difícil de segurar. Quando um time tem esse nível de desempenho, é difícil de segurar. O Arsenal não conseguiu a temporada passada, vai tentar nessa. E não vai ser fácil. O City tem essa rodada a menos, tem 35 jogos, 85 pontos, 87 gols feitos, 1 a menos do que o Arsenal, 33 sofridos, 5 a mais do que o time do Arteta. É uma defesa que foi muito bem, é a segunda melhor defesa da Premier League, mas que para os níveis de Guardiola ainda está abaixo. Foi um dos aspectos que o City caiu da temporada passada para essa, o nível defensivo. Mas que tem o jogo contra o Fulham fora de casa no dia 11, e aí é favorito, deve vencer, a gente já falou disso aqui, acho que vence esse jogo. O Arsenal enfrenta no dia 12 o United fora de casa. O United não quer mais nada, o United não consegue mais chegar na Champions. É o Erik ten Hag já planejando a próxima temporada, se é que ele vai ficar. Ele diz que sim, mas é muito difícil, eu não consigo acreditar nisso, que o United vai manter o Careca, mas tá lá. Mas ainda assim, é um United que não vai ficar muito... Também não seria tão ruim um adversário histórico como é o Aston você atrapalhar. Mas pro United, se atrapalhar o Aston, significa entregar o título de bandeja para o City, que é o rival da cidade, o derby. Resta saber o que o Aston vai ser capaz de fazer contra o United em Old Trafford, que o United vai se dispor a jogar, se vai ter algumas reservas, se vai ter espaço para alguns jogadores jovens. Mas o Aston ainda para mim é favorito, independente da motivação do United ou não. Joga melhor futebol há muito tempo, há mais tempo, é mais constante e tem mais jogadores de qualidade, um elenco com nível de desempenho muito superior, além de um treinador melhor.
E aí a gente tem o grande X da questão, o jogo a mais do City, que é no dia 14, 3 dias após o jogo contra o Fulham. Depois do Arsenal ter enfrentado o United, o City vai para esse jogo a menos, que é contra o Tottenham fora. É a melhor chance do Arteta, apesar de que o Tottenham já não briga mais por tanta coisa assim, já fica ali um pouco atrás na pontuação do Aston Villa, buscando a 4ª colocação. A gente não dá para saber ainda se ele vai chegar com chances de alcançar o Aston Villa, porque o Tottenham ainda joga justamente contra o Liverpool, que é o 3º colocado, ainda hoje, que, né, eu não sei se eu postei o vídeo na segunda ou no domingo antes do jogo, porque o jogo é 12h30, mas vocês já sabem como é que tá funcionando aí. Mas é a melhor oportunidade do Arsenal, é torcer pelo Tottenham, que é um rival de Londres e que, se não tiver mais chance de alcançar a Champions, seria muito legal pro Tottenham entregar o título pro City e não ver o Arsenal comemorando o rival de Londres, de cidade, comemorando o título de Premier League 20 anos depois do último. Mas a gente só vai saber no dia 14. E aí a última rodada tem o Arsenal enfrentando o Everton em casa, que é favorito, claro. O Everton já escapou do rebaixamento e brigou uma parte da temporada lá embaixo. E o West Ham enfrenta o City enfrenta o West Ham em casa também. E eu acho que esse jogo aqui é 3 pontos garantido para ambos, ou seja, a melhor oportunidade do Arsenal é fazer os 6 pontos, United fora e Everton em casa, e torcer muito pelo Tottenham nesse jogo a menos que o City vai cumprir fora de casa, ou quem sabe o Fulham não pode surpreender. Os jogos fora de casa do City podem ser a chave para o Arsenal. Acompanharemos e semana que vem, no final de semana que vem, a gente vai estar aqui de novo para falar. Muito obrigado a você que assistiu, seja bem-vindo ao canal se você chegou aqui agora. Se inscreve, compartilha, curte, deixa o like, comenta quem vai ser campeão, Arsenal ou City. Até o próximo. Tchau, senhores.